Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing de rede, enfim, prezados divulgadores e divulgadoras de todo o Brasil, de várias partes aí, de todo o mundo, né? Graças a Deus, temos aí um séquito, vamos dizer assim, um grupo de divulgadores muito grande, ainda, né, na ânsia de obter informações a respeito dessa decisão recente, dia 17, para ser mais exato, não é, da empresa Impactus Telex Free. Pois bem, vou objetivamente hoje falar a respeito dessa circunstância e vou tratar de alguns fatos, de alguns detalhes, digamos, né, mais objetivos, de dúvidas que existem ainda na cabeça dos divulgadores, evidentemente. Não é? Existe aí muito ponto de interrogação, não é? O que é perfeitamente natural. O mundo jurídico ele é muito complexo, né? Mesmo quando a gente se depara, né, com os próprios profissionais da área, tanto que alguns se especializam em determinadas áreas devido à alta complexidade de que isso representa, né? Ninguém sabe tudo. Aliás, como diz o meu cunhado, Dr. Lima, ele sempre diz que no mundo jurídico ninguém sabe nada, porque cada um tem uma opinião e todas fazem sentido e dá interpretação, as sentenças saem na visão do juiz, tudo tudo baseado e basilado de qualquer forma no conteúdo constitucional, infraconstitucional, da lei, enfim, pouco importa. Mas o fato é que cada um tem uma visão, tem uma lógica, tem uma ideia diferente do outro, afinal é uma ciência humana e não exata, então isso é muito natural. Então, já tem surgido aí na internet muitas questões, muitas possibilidades, vamos dizer assim, não é? Eu tenho procurado ajudar todas as pessoas da melhor maneira possível, orientando em box, não é? Não vou, em absoluto aqui, em público, falar determinadas coisas que a gente não pode, não é? Até porque nós estamos tratando de uma situação personalíssima, né? Uma relação personalíssima que existe, que é natural desse segmento, então temos que, evidentemente, tratar os casos dentro de cada individualidade. A ação foi coletiva, mas cada caso é um caso, não é? Nem todos têm a mesma situação, mesmo reflexo. Mas é importante, antes de começar a adentrar isso, observarmos, né, eu faço questão aqui, estou com a sentença, eu publiquei no meu Face, como vocês sabem, eu acredito que quem me acompanha, evidentemente, deve ter visto, eu tenho colocado o máximo de informações possíveis no meu Face, desde que eu as tenha também, né? Então, lá tenho toda a sentença, ela foi publicada no dia 17 da semana passada, né? Ou seja, não essa quinta-feira, na outra. Então, eu estou aqui de frente com ela, digamos assim, começando já com o pedido da empresa de nulidade, digamos assim, né? Uma nulidade da Ernst Young dentro do processo. Então, a empresa entrou com um incidente de suspeição da empresa Ernst Young e foi rejeitado pela juíza. Isso já era natural. Eles poderiam, Ernst Young, escrever até a fórmula de um bolo lá dentro que a juíza ia relevar, isso não resta a menor dúvida. Tudo, pessoal, entendam, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, isso daqui é uma sentença de primeiro grau, e os reflexos são exatamente esses que nós esperávamos, não há novidade, não há surpresa, não há motivo nenhum para que nós fiquemos aí, oh, meu Deus, foi condenado, alguém esperava alguma coisa diferente? Só, né, parafraseando um fake que evidentemente me acompanha, só se fosse uma coisa onírica mesmo para que acontecesse algo diferente, mas evidentemente que não, isso não vai acontecer, não iria acontecer, melhor dizendo. Então eu dei uma lida aqui, eu li a sentença, né, com o cuidado que isso requer, não vejo nada que se possa acrescentar dentro daquilo que já foi comentado, ok? E a empresa foi, de fato, digamos assim, considerada
com efeito, a decisão já teve o efeito que eu chamo, que eu disse, né, do ex tunc, que é aquele em que se volta à situação com amparo no artigo 182 do Código Civil e consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Veja só, esses são os termos da juíza. Para tanto, condeno a ré impactos comercial limitada. Tá? Aí vem assim, B1, devolver a todos os partners os valores recebidos a título de fundo de calção retornável, que é aqueles R$50 que nós fazíamos quando ingressávamos como divulgadores na empresa, ok? Ok. Então, esse era o tal do partner, né? O que mais? Devolver a todos os divulgadores a Adcentra os valores recebidos a título de fundo de calção retornável e a título do kit contendo 10 contas VoIP. Então, esse aqui, além de devolver os 50, tem que devolver o valor, não é? Em que houve a aquisição no atacado, não é? De 10 contas. Devolver a todos os divulgadores Adcentra Family os valores recebidos, a título de fundo de calção retornável e a título do kit contendo 50 contas VoIP e 99 Telex Free. E B4, né, dentro do escopo dessa parte da decisão, no ato da devolução dos valores indicados dos itens B2 e B3, os divulgadores deverão, essa parte restituir a ré impactos comercial limitada às contas 99 Telex Free que receberam em formas de kit, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídos deverá ser abatido do montante total a receber na proporção de 28,90 dólares para os divulgadores Adcentra e 27,50 dólares para os divulgadores Adcentra Family. Então, portanto, você, meu amigo, minha amiga divulgador, se você tiver algum VoIP perdido na sua casa, em algum lugar, não se esqueça, tem que devolver, a juíza determinou que você devolva os valores, cara, só rindo, né? Não é pelo pedido da devolução, é que parece que não... Eu sei que é uma formalidade jurídica, até entendo isso, não é, dentro do universo jurisdicional, essas coisas, essas aberrações são assim mesmo. Mas o que causa é que ela precisa fechar a conta, esse é o ponto, não é? Então, veja só, eu vou te ressarcir, mas você vai me devolver também as contas e tal, porque senão penderia, ficaria manca a decisão, vamos chamar assim, né? Ela não deixou nenhuma brecha que pudesse aí ensejar qualquer tipo de, sei lá, de embargos de declaração, talvez, sei lá, alguma coisa que a empresa pudesse suscitar nesse sentido. Então, ela quis fechar a conta, né? Então, tá bom, não existe o direito da empresa, não é? Ou tem que devolver determinadas coisas, a empresa entregou alguma coisa para você, você teria que devolver para a empresa ou para o sistema, porque se ela dissolveu a empresa, vai devolver para quem, né? Então, aquelas coisas que são, enfim, pro forma, né? Do montante a ser devolvido, do montante não, é montante, do montante a ser devolvido, os divulgadores Adcentra e Family, a ré impactos comercial limitada, deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede Telex Free. Bom, o que causa estranheza, veja só, do montante a ser devolvido aos divulgadores, né, a ré impactos, deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede, inclusive em razão da recompra de contas recebidas pelos anúncios postados. Então, é aquela história. Todos trabalharam, recebeu o binário, vai abater do valor de direito, para quem tiver direito de ressarcimento, evidentemente, tudo isso será abatido. Agora, ela vai liquidar a empresa, diz que vai cancelar e tal. Devolver o quê para a empresa? Se ela está toda travada, está tudo sob júdice. A empresa vai fazer o quê? A empresa que vai fazer cálculo? A empresa não pode fazer isso, mas é complicado isso, né? Mas, enfim, que mais? Do montante a ser restituído aos partners, deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de venda, tal, assim.
Ok, considerados contratos, considerando que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, a devolução aos partners e divulgadores e os abatimentos de que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de vendas e contas ativadas deverão ser considerados em reais pelo montante efetivamente pagos e recebidos. Esse vai ser meu primeiro tema de hoje. Eu ainda recebo perguntas das pessoas se a gente vai receber o valor em dólar atualizado. Pessoal, justiça não é casa de câmbio, pelo amor de Deus. Justiça não é casa de... mas eu paguei em dólar na época, não interessa. Ninguém pagou em dólar. Ninguém aqui pegou os dólares lá na caixinha, falou, ó, tá aqui, ó, 27 dólares, sei lá, 1.375 dólares, o que for, e entregou para alguém em dólar. Houve uma conversão, era uma paridade que existia. Você não pagava em dólar, você pagava em real. Nós pagávamos em reais, todos nós. Então, não existe essa história de receber em dólar, de pegar o dólar da época e atualizar para a época de hoje. Porque tem gente que acha que vai atualizar o valor do dólar, porque o dólar está em alta, né? Não é? O governo está uma beleza, esse país está uma maravilha, estamos em pleno... oásis econômico no meio do mundo aqui, é só aqui as coisas funcionam, né? Então, estamos aí todos diante de um país próspero, né? Então, o dólar está uma beleza. E aí, muita gente acha que vai receber esse valor em dólar, atualizado pelo valor do dólar. Repito, justiça não é casa de câmbio. Foi pago em dólar, o dólar foi a referência. Mas, na época, o valor que você, enfim, vai provar que pagou a empresa, tudo isso em reais. Nesse momento, eu fiz lá no dia, acho que no dia da 17, se não me falha a memória, dia 16, eu fiz um boletim extraordinário em que eu explico essa questão. Como que é feita a atualização, como que isso se procede, a tabela prática da justiça lá, né, do tribunal, como é que eles calculam. Então, pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Está bem no final, se não me falha a memória. E lá você vai poder entender e avaliar como que se procede esse cálculo para atualização do valor. Os valores são da justiça, tá? Os valores são da justiça. Os valores atualizados conforme os trâmites, conforme as regras judiciais, jurídicas, legais, como o que preferirem. Tá? Então, obedece a essa norma, a essa regra, enfim, pouco importa. O que interessa vocês vão receber atualizados. Essa é a outra pergunta. Vai vir com juros? Sim, a sentença contempla isso. Mas não é juros financeiros de banco, não é juros de cheque especial, é outra bobagem que às vezes as pessoas me perguntam. Juros de quanto ao mês, não é? E detalhe, o cálculo não é feito com, que eu já disse, né, inclusive nessa transmissão, ok? Com juros compostos. Não é feito mediante o cálculo através de juros compostos. Eu sei que muita gente sabe o que eu quero dizer com juros compostos, mas grande parte talvez não saiba e vale a explicação. Os chamados juros compostos, que popularmente se chama aquele de juros sobre juros. E o juros simples é juros que você soma a quantidade das porcentagens e cria um valor. E aplica em cima do valor original. Então, por exemplo, se vamos pegar R$1.000, vamos imaginar que no momento do recebimento, após a citação, que começa a executar, se transcorreu 12 meses. Não é? O seu valor foi atualizado até a data de hoje. Pegou lá o valor de, sei lá, de junho daquele ano. Né? A sentença saiu agora. Então, a partir de agora, é que começa a acontecer esses efeitos jurídicos. A partir do momento que você deu entrada na execução, não é? Deu entrada na execução, ok, vai haver uma citação, alguém vai ficar sabendo disso. Isso vai lá para o Acre, não é? Então aí já começa a valer essa data, né? Quando é um caso comum e cita uma outra parte, vale a partir do dia, do momento da citação. Então dá naquele mês, acontece naquele mês lá, pá, ok. Se passar lá 24 meses, para fazer um número redondo, são 2 anos,
não é? A partir dessa citação, e lá na frente você efetivamente venha receber o seu valor, é contado 24%, porque é 1% ao mês, conforme o código, apesar que o ano que vem tem novo, né? Vai ser uma coisa de louco isso. Vai entrar na vigência do novo código, vai ter que ver como é que tudo isso vai ficar a lei. Não sei, não sei. Eu sei que hoje, o Brasil é isso. Cada momento, aparecendo empresa de marketing de rede. Os caras começam a trabalhar, passam um tempinho, não, vamos mudar isso, não, vamos ajeitar isso. É uma mudança que, olha, eu vou te contar, parece que não pensa antes, né? Tudo é feito a quente. Então o Brasil é assim também, tudo é feito a quente. O pessoal vai mudando ao bel prazer. Vai ajustando, vai melhorando, essa é a ideia, em tese. Enfim, tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Então o que acontece? Esses juros ele vai ser calculado, no momento da citação, soma-se os meses, deu 24 meses, você era R$1.000, você aplica 24% em cima de 1.000. Não é pego R$1.000, 1% no primeiro mês, aí acredita lá, no caso, R$10, né? Que é o valor de 1%. Aí no segundo mês, 1.010 mais 1%. Não, não é assim. Não é assim. Aí daria R$10,01. Então, não é assim que funciona. Ok, pessoal? Não funciona dessa forma. Não é aplicado juros sobre juros, que são juros compostos. Vai se pegar o lapso de tempo que demorou para fazer esse pagamento e vai aplicar a quantidade de meses, 1% ao mês, se for isso, né, o valor. 2 anos, então é 24%. Você tinha 1.000, então é 24% em cima de 1.000. Você tinha R$100.000, é o seu direito, 24% em cima de R$100.000. Ao invés de R$100.000, você terá direito a R$124.000. Mas isso eu não estou nem contando com atualização, eu estou desprezando, porque veja só, quem tinha R$100.000 naquela época, esse valor vai ser atualizado para a data de hoje. Não é assim, tem um valor da causa, a gente calcula atualizado. Então está aqui, qual é o valor da causa? Está aqui, esse aqui. Então, bota lá o valor da causa e manda embora. Quando sair a sentença? Passou 24 meses? Então tá, mais 24% em cima do valor da causa atualizada. E assim sucessivamente. Então, isso que é importante. Entender que dólares não faz parte desse universo. É isso que a juíza quis explicar aqui e ela está correta. Claro que está, né? É óbvio. Vamos lá. Considerando valores em dólares, já falei disso. Os valores a serem restituídos pela Reimpactos aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efeito pagamento do fundo de calção retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso. Ó, isso aí quer dizer o seguinte, que conforme o seu direito, ele vai ser calculado, atualizado a partir do momento que você pagou. Então, por exemplo, você tem um boleto, aí o sujeito tem um boleto lá que ele entrou no dia, sei lá, 20 de abril. Aquele quociente que eu mostrei na tabela prática, quando eu fiz aquela transmissão, aquele quociente vai ser pego do mês de abril, não existe do dia, tá, pessoal? É o mês. Não é por dia aqui, é mês. Então vai pegar o quociente do mês de abril, entendeu? Não vai pegar quando a empresa foi, nesse caso específico, quando a empresa foi bloqueada, não. É pego do mês do efetivo pagamento. Deverão ser reais pelo montante de pagos e recebidos. Vamos lá. Conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação, que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré em 29/7 de 2013. Olha que legal. Aqui, ó, ela já estabeleceu um parâmetro aqui, interessante. Tá vendo? Sujeito a juros legais desde a citação, que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos em 29/7 de 2013. Eu vou aproveitar esse termo aqui que foi usado aqui na sentença, até para poder contrapor algo que eu vi aqui que é uma bobagem, né? Existe uma entrevista coletiva que foi feita pelo Ministério Público do Acre. Isso não é ataque nenhum à instituição. Mas eu fico impressionado que os caras que estão no comando disso, eles entraram com o processo, bloquearam a empresa, conseguiram uma sentença contra a empresa, e os caras vêm a público depois de... Isso prova que os caras não sabem nem o que estão fazendo lá, não é? Mas, enfim, vamos ao que interessa aqui. Então, eles dizem o seguinte: os divulgadores da empresa Impactos, que representa a Trex Free no Brasil, devem comprovar o vínculo com a empresa para serem ressarcidos. É verdade.
Só que, como se faz isso, eu já achei um caminho, a gente já discutiu aqui no escritório, o que nós vamos poder fazer. Ontem fomos buscar orientação, conversar, ver os caminhos. Eu fui até a OAB da nossa cidade aqui, junto com meu cunhado, que é o dono do escritório de advocacia, e nós temos amizade com o presidente de lá, enfim, não é? Podemos debater e ver quais os caminhos jurídicos aí. Então, isso eu não vou revelar aqui, porque não interessa, não é o caso. Eu não vou dar consultoria jurídica aqui, ok? Mas existe, sim, um caminho que é muito apropriado e interessante. Então, diz eles aqui, ó, em entrevista para resolver essa questão do comprovante, ok? O pessoal está muito preocupado. Há que se preocupar? Há. Mas há uma solução? Sim, tem uma solução. Não é? Ela é jurídica, mas tem. Ele diz assim, ó, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, os promotores de justiça, nem vou pronunciar os nomes para não dar ânsia, que atuam no caso, explicaram como os consumidores devem proceder para recuperar os valores aplicados no negócio. Olha isso, eu vou ler de novo. Explicaram como os consumidores, que consumidores? Dentro do site do Ministério Público do Acre. Então, há pessoas, não é? Ou haverão pessoas, os do contra, principalmente, mas está se apegando a isso só porque eles falaram consumidores. Isso dá o tom da competência e qualidade. A relação de consumo não existe nesse processo. Isso foi derrubado em 2013 pela própria juíza, já falamos disso. E os caras me vêm aqui, em entrevista coletiva, os caras que encabeçam essa pataquada jurídica, e me colocam aqui com os consumidores devem proceder. Cara, que consumidores? Não tem relação de consumo? Para recuperar os valores aplicados no negócio. O que é bolsa de valores? Meu pai do céu. O Ministério Público do Estado do Acre foi o primeiro a ajuizar a ação contra a Telex Free no Brasil, que começou a operar no país em março de 2012. Quando eu entrei na Telex Free, dia 18 de janeiro de 2013, não é? Eu comecei a estudar no ano anterior, em 2012, é verdade. Né? A olhar a empresa, ver o que era, o que não era, enfim. E aí, no dia 2 de janeiro, fiz uma pesquisa na internet, a primeira notícia que eu tive foi justamente uma ação que o Ministério Público deu entrada naquele dia, no dia 2 de janeiro, eu nunca mais esqueci disso. O Ministério Público de lá. E no dia 21, alguma coisa, um tempo depois lá, esse processo a juíza mandou arquivar. A mesma juíza mandou arquivar porque tinha erro formal no processo. É assim, por que eu estou falando isso? É para vocês verem assim, a qualidade do troço. E o cara me vem numa entrevista coletiva, ou os caras me vêm numa entrevista coletiva, e fala dos consumidores. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Agora vem, segundo o promotor de justiça fulaninho de tal, o divulgador deve portar a cópia da sentença judicial, proceder com a liquidação dela e comprovar no próprio foro do domicílio. Ok. Não vou entrar nessa coisa técnica. Porque isso aí é questão profissional. Você vai procurar o seu advogado de confiança e ele vai te orientar, cada um vai adotar um caminho. Nós temos o nosso. Ok? Ainda vamos pedir que a sentença seja disponibilizada no site do TJC. Mas ela está. Eu estou de frente com ela. Ou que a instituição, aliás, eu publiquei no meu Face. Está lá. Ou que a instituição autorize o Ministério Público do Acre a dar publicidade dela, a sentença, para facilitar o acesso aos consumidores. Meu pai do céu. O cara insiste, cara. Ou é o jornalista que é muito ruim, ou o cara é ruim. Como proceder na falta de comprovantes? O divulgador sem documentos para comprovar essa relação jurídica contratualmente, por meio do... Olha isso. Por meio do regularmente que era feito a pedida da empresa... Eu vou te falar, os caras não sabem nem escrever. Mas é o jornalista lá, né? O assessor de imprensa. Mas vamos lá. Os caras não revê. Mas, olha, eu vou te falar. E vai ficar aí, vai apodrecer esse troço com essas bobagens escritas. Deve ingressar em juízo para conseguir esse reconhecimento. Ah, será? Eu discordo. Entrar com uma medida só para... Eu não vou entrar, repito, não vou entrar nesse mérito. Aqui não.
Ele recomenda que cada investidor, olha como eles são ordinários, investidor consulte advogados ou defensores públicos para a possibilidade de ajuizar as ações. Essa questão do defensor público é muito interessante. E vi outras pessoas, profissionais até, falando, não contrata advogado agora, o que está correto, com muita calma nessa hora, ninguém precisa ter pressa e nem se desesperar. Apesar de todo o sofrimento experimentado ao longo desse tempo, tem que ter mais paciência, ok? Tem que fazer as coisas da forma correta. Isso ele está correto, né? Quem recomendou isso. E fala que pode, defensores públicos. Meu amigo, para quem conhece, é claro que eles fizeram um papel social que querem passar do defensor público. Quem se recorda daquele defensor público, fez aquele alarde lá no Acre? Cadê? Cadê? Cadê o cara? Cadê ele em socorro dos pobres coitados do Acre? Os pobrezinhos divulgadores lá que perderam seus valores? Não vi ele vir a público. Você sabe por que não veio a público? Eu sei por que ele não veio a público. Porque esse ano, irmão, não tem eleição. Esse ano não tem eleição. Esse é o fato. Esse ano não tem eleição. Então, cadê? Cadê todas aquelas medidas que, na época, eu fazia TV e contestava e tal? Aonde está? O que foi feito em favor? É muito... E olha que são profissionais do direito, hein, irmão? Profissionais, meu irmão, minha irmã, são profissionais do direito. Então é muito arroz, muito confete, é muita terminologia, se apegam a detalhes nas filigranas, né, dos termos e tal, e tal. O fato é esse aí. Cadê os defensores? Em defesa, ninguém. Bom, aí alguém pode dizer, mas você tem que procurar, e é verdade. Agora, vai procurar um defensor público lá, defensoria, e veja as condições para você poder utilizar o serviço. Aí depois vocês vêm lá no inbox e me contam. Dependendo do bairro que você tiver, que você morar, pode esquecer. Você pode estar passando fome na sua casa, meu querido e minha querida. Pode estar num perrengue desgramado. Moro em que bairro? Moro no centro. Fala, você não tem direito. Alguém vai dizer, não é assim. É assim. É assim, sim. Infelizmente. Então, a depender... E outra, você vai entrar para pedir um capital, o cara que tem lá 50 mil reais de direito, 30 mil, que é muito comum, 10 mil. Cara, mas você quer defensoria pública, pô? Olha o capital aí, você tem que pagar advogado. Cara, olha, é terrível. Mas vamos lá. Marco Aurélio ressalta ainda que se houver recurso por parte da empresa, a execução não será considerada definitiva, mas provisória, e pode trazer alguns transtornos. A empresa não recorrendo é transitada em julgado, o processo e a execução passa a ser definitiva. Você vê que é bem superficial. Aí alguém diz assim, não, mas se ela recorrer de uma parte, não adianta, vai afetar toda o objeto da sentença. Também não é verdade, porque é possível sim você recorrer de partes. Já foi me informado isso, ou não? Ou vim aqui falar de alegre? É claro que tem fakes e tal, não, vai afetar, vai nada. A devolução, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Vou dizer uma coisa. Se hoje a empresa fosse liberada, inocentada, vocês acham que a empresa ia retomar contrato de 2 anos atrás? Mas não tem como. A primeira coisa que a empresa ia fazer é devolver o dinheiro. Era o primeiro ato administrativo que o Carlos provavelmente faria. Quase que certo isso daí. Então, isso é bobagem. Vai afetar? Depende, a empresa não vai recorrer dessa outra parte. Aí se fala na prejudicialidade dos contratos, porque se a empresa for inocentada em segunda instância, os contratos revertem, porque não tem efeito suspensivo, não é só efeito devolutivo. E alguém disse que efeito devolutivo é quando a empresa devolve e a juíza tem que julgar de novo. Eu nunca disse isso. Efeito devolutivo é outra coisa. Só quando há anulação. Então, teve um fake aí que veio falar essa bobagem para mim, até aproveite já ficar a resposta, eu não estou afim de ficar digitando de volta. Isso é bobagem, eu nunca disse isso nesse sentido, não. Então é diferente, sim, sabemos disso. Agora, veja só, quando esse processo, digamos assim, se ele fosse, né, como diz ele, numa decisão onírica, se ele fosse revertido, os contratos retornariam ao seu vigor, não é? E aí, teria um prejuízo. Que prejuízo? Nenhum, a empresa quer devolver o dinheiro.
Ela, o que ela vai falar? Voltou o contrato, mas você já devolveu. Não tem mais nada para você, legal, tá tudo certo. Não existe, isso é uma bobagem, é a falta de lógica. Não é? Pensa muito no direito, falta lógica. Por incrível que pareça, a ciência jurídica tem sua lógica. Claro que tem. Então, digamos assim, se a empresa, você executou o contrato, meu amigo, minha amiga, deixa eu me ver aqui, você está falando da Impax, vai ter que pagar uma multa, tá, vou falar disso já. Então, assim, ó, se houver, de fato, uma decisão em que você consiga ser ressarcido do seu valor, tá lá, você recebeu. Aí a empresa é inocentada, como é que fica o seu... A empresa ia te devolver do mesmo jeito, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer, não vai ter prejuízo, muito pelo contrário, adiantou um processo todo aí. Então isso também é bobagem. Ok, promotora diz que o ressarcimento do usuário está garantido e por aí vai. Aí são aquelas coisas. Olha, quem quiser saber os detalhes aqui, leia, que é bem longa, né? É bem longo a notícia, né? A notícia não. Não, esse daqui é demais. A empresa começou a atuar no país em março de 2012, vendendo planos diminutos de telefonia pela internet VoIP, serviço semelhante ao Skype. Mas eles são tão ordinários, que eles põem isso querendo dizer o seguinte: se o Skype é de graça, por que eu iria pagar o VoIP? Então esse produto não faz, esse serviço não faz sentido. Agora tenta fazer ligação. Eu estava voltando de São José dos Campos essa semana e quis fazer uma ligação para o meu amigo Rafael Espila, lá da estrada. Só que não tinha crédito no Skype. Tive que colocar $5 de crédito para poder tentar ligar para ele. Mesmo assim não consegui. Semelhante ao Skype? Semelhante, né? Semelhante. Mas não é de graça. Olha o preço que é. É carésimo. Então, o serviço oferecido pela Telex Free tinha preço imbatível. Preço imbatível. Então, tinha, sim, todas as funcionalidades do Skype, conferências online, mas ele não vendia o serviço que você fazia de conferência online. O software era gratuito, como o Skype é gratuito. Agora, evidentemente que para você ligar para telefones comuns, utilizando o VoIP, como hoje as empresas fazem, como é a NET, ou você acha que você fala de NET para NET de graça, porque é de graça. É tudo via VoIP. É de graça porque é via VoIP, eles ganham dinheiro de outro lado. Então é isso que eu não aguento, essa ignorância digital. E eles insistem, cara. É impressionante como eles insistem. Eles fazem ouvidos de moco. Os fakes fazem ouvido de moco, esses caras fazem ouvido de moco. Eles passam por aí e ficam repetindo esse mantra. Passa um tempo e eles estão com essa mesma ideia, sabe? Eles nunca são confrontados, porque aqui a página é deles, eles falam o que eles querem, o teclado é do sujeito que me manda a mensagem, ele escreve o que ele quer, entendeu? Mas nunca são confrontados. Foi proibida de operar no final de junho de 2013, a pedido do Ministério Público do Acre. A empresa também foi formalmente acusada nos Estados Unidos. Aí ninguém dá detalhe, que quem pediu foi a empresa que parou lá, porque ela quis. Quis não, precisou, né? Quis não, precisou. Pediu a reestruturação judicial. Mas isso são outros 500. No país inteiro, estima-se que 1,5 milhão de usuários, cadastrados com CPFs válidos, faziam parte do negócio. Somente no Acre, cerca de 40 mil. Pois bem, essa questão já esgotou-se. Falei já demais. A respeito disso, dei muita importância para esse tipo de coisa. Deixa eu voltar aqui à questão do comparecimento espontâneo da empresa Ré. Eles falam e elogiam lá na notícia do Ministério Público do Acre, eu acabei passando, puxa vida, eu devia ter falado que o meu objetivo foi justamente ter ido até lá, por conta disso. É rápido voltar aqui, ó, já está aqui. Vamos lá, Ministério Público do Acre, aqui, servidoria, procurador. Opa, apareceu um pop-up aqui, sempre tem, né? Vamos lá, deixa eu ver onde tentar achar aqui. Cosméticos, membros do Ministério Público, deixa eu ver o que é esse cosmético. Será que eles estão fazendo marketing de rede lá de cosméticos? Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Cadê? Aqui, achei. Deixa eu voltar aqui na notícia. Tem um momento aqui. Aqui. Os promotores elogiaram
Isso é muito importante. Os promotores elogiaram o trabalho da justiça acreana, avaliando que o processo contra a Telex Free tramitou de forma célere durante 2 anos e 2 meses. Ao todo, a ação civil do MP continha mais de 20 mil páginas. É isso que eu quero chamar a atenção, não é? Tá aqui, ó, mais de 20 mil páginas, célere durante 2 anos e 2 meses. E elogiaram o trabalho da justiça acreana. Isso é de um cinismo que chega a enrusbecer qualquer um. Dá até vergonha disso. Dá vergonha de ler um negócio desse. A justiça foi célere? Foi. Agora vamos voltar aqui na sentença. A própria juíza diz o seguinte, que cedeu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos. Não existiu um único momento em que a empresa criou qualquer óbice, a não ser na defesa dos seus direitos, evidentemente, para não colaborar com a justiça. Se fala muito do TAC, não dava para aceitar aquele TAC. Não era um TAC, aquilo era uma piada. Aquele TAC é uma piada. Basta ler, assumir o crime, enfim, fazer tudo aquilo que está escrito no TAC. Muito se fala porque iria devolver de imediato o dinheiro e se tivesse aceitado teria resolvido, mas não tinha como aceitar. A empresa propôs ajustes no TAC, quem não aceitou foi o Ministério Público. Aí é que está, isso ninguém fala. Eu tenho o TAC aqui, eu li, é vergonhoso. Enfim, não é a pauta agora. O que eu quero dizer é que se esse processo foi célere, não é pela eficiência da justiça. Ela fez a parte dela, e digo mais, tem que elogiar nada. Vocês ganham altos salários, tem mais é que fazer a obrigação de casa, não faz mais que a obrigação. Tem que parar de querer vestir louros pela obrigação, ganha para isso. Não fez mais que a obrigação. Se locupletam de várias benesses dentro daquele estado miserável, vivem vidas nababescas, não é? Dentro da sociedade acreana, uma oligarquia. Que é isso? Não fizeram mais que a obrigação. Não fizeram mais que a obrigação de fazer esse serviço. É que nem governador, político, que vem, não, porque eu trouxe verbas para arrumar a rua, olha como eu sou legal. Legal nada, você não faz mais que a sua obrigação. Você está lá para isso. É a mesma coisa, um juiz está lá para garantir a prestação jurisdicional para as pessoas, para a sociedade, de maneira célere, como se isso fosse algo a ressaltar. Vocês fazem parte dessa vergonha que é esse sistema judiciário brasileiro, em determinados momentos, não são todos, não podemos generalizar aqui, e ainda vem querendo vestir os louros disso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. De forma nenhuma. Fizeram mais que a obrigação. Tem que mesmo fazer a coisa andar. Não fez mais que a obrigação. E ainda vem colocar que se foi célere, é porque a empresa proporcionou isso. De que forma? Quem que pagou a perícia? Quem foi que pagou a perícia? Me falem. A empresa concordou. Se hoje a empresa... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. Se a empresa insistisse no direito dela, se ela tivesse pensado somente nela, sob o ponto de vista legal, o Carlos, nesse ponto, foi generoso. O pessoal, cara, foi generoso, porque ele não tinha a obrigação de pagar e aceitar o que ele fez. Dilapidaram mais de 4 milhões da empresa. E aquela empresa que deu assistência técnica para impactos não recebeu até hoje. Está aqui na sentença. A juíza não liberou o pagamento, mas da Ernest Young eles pagaram. Né? Por que será? Eu já falei disso aqui. Não me venha com jurumelas. Celeridade que teve se deve à empresa Impactos Telex Free. Porque se entrasse na discussão do pagamento, o governo, a Procuradoria-Geral lá já estava se levantando. Não, peraí, como assim eu vou ter que pagar? Porque isso aí foi determinado que quem tinha o ônus da prova permaneceu, né, não foi revertido, como já dissemos anteriormente, e corretamente agora, ele permaneceu o ônus da prova para quem estava acusando. E por quê? Porque não tinha relação de consumidor. E os caras me vêm, além de tudo, numa notícia dessa, falar em consumidor, não é? E isso não é escárnio jurídico, não, é bobagem, escárnio, na verdade, de imprensa, né? É uma bobagem, mas ok. Então,
Se foi célere, é porque a empresa foi... O que demorou mais? Fala para mim o que... Quero que alguém me diga o que demorou mais. O que demorou mais foi a perícia. O cara começou lá em fevereiro do ano passado, entregou a perícia há pouco tempo. Demorou um ano para entregar esse troço. E aquela coisa, beleza, né? Todo mundo, tem uns aí que acha lindo, cumpriu seu papel, e a juíza denegou, né? A suspeição. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é brincadeira. Vamos em frente. Celeridade, pois bem. Os valores das contas ativadas, que serão abatidas do montante a ser recebido pelos divulgadores, deverão ser atualizados a partir da data... Ah, tá, isso aí já falamos disso aqui. Parará. É aquela parte que ela corretamente fez, né, de dar o desconto aí para as pessoas daquilo que elas ganharam na empresa. Considerando que a presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens de B1 a B7 aqui deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada interessado no fórum do seu domicílio. Eu vou ler de novo. Deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada interessado no foro do seu domicílio. Aí você vai ter que, repito o que eu disse, eu vou procurar ajudar, dando informações de alguma forma, né, orientar e tal. No inbox, a gente conversa de quais serão os melhores caminhos para você aí, irmão e minha irmã, não é? Mas, tá aí, a juíza já orientou aqui. Comparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré em pactos comerciais a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos. Aí o cara insiste que isso não é multa. É verdade, não é uma multa, isso não é uma astreinte, como se diz tecnicamente. É uma penalidade, uma apenação, né? É a filigrana, né, cara? Que houve por danos extrapatrimoniais coletivos, né? Sujeito à correção monetária a partir desta data e a juros legais a contar da citação. Eu não aguento isso. Não, eu vou ler de novo. Esse final é sujeito à correção monetária a partir desta data e a juros legais a contar da citação. Mas, Cristo, o valor está sub júdice. Está lá, mandaram para a Caixa Econômica Federal, tiraram lá do pátrio poder que estava naquela vara, mandaram, acho que para uma vara fiscal, acho que a terceira vara fiscal, a primeira vara fiscal, lá do Acre. Uma malandragem qualquer interna lá, deslocaram o valor para outro lugar. E vai multar, vai aplicar juros a partir da data. Né? Entendo, ex-lege. Conforme a lei, tem que ter na sentença. Só me faltava essa. A empresa não tem como pagar isso. O dinheiro não está com ela, que tem que pagar, tem que tirar do montante que está lá. Cada uma. Mas, enfim. O valor da condenação será revertido. Já comecei a rir porque a piada sempre é legal. O valor da condenação será revertido em favor do FNDDD, que é o Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Ei, que beleza! Ah, meu Deus. Imagino quanto esses caras trabalham, né? Depois eu quero ver o que vai virar esse dinheiro. Se candidatem, hein? Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos. Artigo 13 da lei número tal, pouco importa. Com amparo no artigo 670 do CPC de 1939. Vigente, é fundamentação. Determinar a dissolução da pessoa jurídica em pactos comercial. Então, a empresa ela está dissolvida, mesmo que ela entre com recurso, o efeito não é suspensivo. Então, fica valendo a dissolução da empresa, em sede de recurso. Ok? Então, é óbvio que disso daqui a empresa vai recorrer. E tem que recorrer. Não da devolução, mas disso ela precisa recorrer e se defender. Tá certo? Então, isso é fundamental, a nós sabermos. Então, a empresa não tem mais nada com ela não tem como passar informação para vocês, não. Esse é outro ponto. Muita gente está aí falando, porque a empresa vai passar informação. Pode ser, não sei. O que eu entendo e vejo é que a empresa não tem como passar informações para ninguém. Não nesse momento, até porque isso não é o caminho, acreditem. Remetendo os sócios ao procedimento de liquidação. É isso aí, ó. A iniciar-se no prazo de 30 dias contado do trânsito em julgado desta sentença. Em forma do artigo tal, enfim. Em amparo
ao artigo 50, determinar a desconsideração da personalidade jurídica da ré e tal, e aí vai. Estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa e Nathanael Verzeler. Então, o que é isso daqui? Significa havendo, ela fez a dissolução, não é? Da personalidade jurídica, a desconsideração dessa personalidade jurídica, a destituição, como preferirem, e aí tudo aquilo que envolve essa sentença vai alcançar, né, os sócios administradores também. Ou seja, se eles tiverem patrimônios e tal, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Condenar todos os réus à obrigação de não fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e em seus antecessores por meio da pessoa jurídica ré ou por qualquer outro meio sob pena de R$100 mil por cada novo cadastro celebrado. Imagina, isso aí é bobagem, ninguém vai... novos contratos, ninguém vai fazer, não. Ok, o que mais? Aliás, isso aqui é objeto de recurso, né? Ou seja, não celebrar novos contratos semelhantes aos que foi disciplinado no regulamento, tal. Então, estou dizendo o seguinte, olha, vocês não podem mais trabalhar com marketing de rede. Se você tiver algo que você tem em contrapartida, que você bonifica, que eles entenderem dessa forma, eles estão proibidos. Mas, olha, eu vou te contar. Eles tinham que parar o marketing de rede no planeta. Essa que é a verdade. A persistir uma teoria boba dessa, e eles falam de Herbalife em determinados momentos, então, mas você não pode ter nada, todas elas dependem dessa daí, da entrada de pessoas, novos distribuidores que vão passar, fazer o seu autoconsumo, tentar vender os produtos. Mas ele vem de fora uma ova. Eles tentam vender fora. Entra nessa rede de qualquer empresa que existe aí, eu faço desafio. Os coitados que estão lá embaixo, que entram por último, pergunta para eles como é que é. Me venha com jurumelas. Não me venha com jurumelas. Os caras não são confrontados, né? Não entendem nada de marketing de rede. Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condena os réus ao pagamento das despesas processuais. Tá vendo? Até nisso. O autor decaiu em parte mínima do pedido, parte mínima. Condena os réus ao pagamento. Então, não interessa, 1%, não quero nem saber. Condeno na totalidade. Sem honorários advocatícios, pois o autor é o MPE, claro, Ministério Público Estadual, só me faltava, né? Considerações finais, deixa eu ver se interessa aqui alguma coisa para nós. Os réus postularam a expedição de alvará judicial para o pagamento de débitos ao Hotel Design Tijuca. Infere-se que o pleito já foi acatado por intermédio da decisão proferida nas páginas tais dos autos da ação cautelar em apenso, que reputou suficiente a caução apresentada como garantia do juízo. Então, quer dizer, com essa decisão, então vamos lá, pessoal, só entender. Já com essa decisão, mesmo que o dinheiro tenha sido, mas eu acho que não, houve aí um recurso de apelação, estou até lendo aqui, não é, que o Ministério Público se insurgiu contra, por isso, oportuniza ao autor que informe e demonstre se a questão foi suscitada no âmbito do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da ação cautelar. Ou seja, até hoje ainda não resolveram aquele negócio do dinheiro para o hotel. Meu Deus do céu. Mas isso aí não vai ter reflexo nenhum. Mas aquele hotel, se houver o terreno, propriedade, eles farão parte aí da liquidação da empresa, se isso for para frente. Vamos lá. Agora vamos lá. 4.2, isso é importante. Indefira o pedido por meio do qual o assistente técnico dos réus postula a expedição de alvará judicial para liberação do montante fixado a títulos de honorários, haja vista que a decisão de páginas taus condicionou o levantamento dos valores à apresentação da anuência de ambos os juízes federais que também decretaram a indisponibilidade do patrimônio dos réus, mas ainda não foi apresentada a anuência do juízo criminal. Não é interessante isso? Da Ernst Young não precisou disso, mas o deles precisa. É nojento. É nojento, cara. É nojento. É nojento. Aí vem os pedidos de habilitação, penhoras e tal. Enfim, pessoal, é o seguinte. O que interessa para nós sabermos aqui, já estamos sabendo.
E o que as pessoas querem saber, em verdade, é essa questão da execução, mas a extensão dessa sentença é importante que nós tenhamos consciência do que é essa extensão, não é? Do que ela, o que significa recorrer de parte, não é? Apelar de parte da sentença. Da devolução, a empresa não vai fazer nenhum tipo de óbice. Devolve o dinheiro, os cálculos estão lá. Se é que me entenderam. Os cálculos estão lá. A relação das pessoas estão lá. Então, esse é o ponto, não é? Então, tudo isso, conforme eu já disse, vai ser objeto de análise do juiz. A juíza só vai confrontar o que você está pedindo e o que está lá. Agora, vamos lá. Quem não tem documentos, o cara fala lá do Ministério Público, o cara teria que entrar com uma ação. Nada a ver. E eu não concordo. Aí é aquilo que eu falo, a ciência jurídica, ela é aberta para todos, né? Quem se dispõe a aprender e a conviver e viver dela ao longo do tempo, como eu faço, aí pode aprender alguma coisa. Não 100%, porque ninguém sabe, como diz meu cunhado, ninguém sabe nada, juiz não sabe nada. É verdade. Então, nesse sentido, pessoal, tem muita coisa aí que se discute. Eu participo dessas discussões com os profissionais, é muito interessante, sabe? Então, existem aí alternativas, que não é aqui que eu vou dar consultoria jurídica, mas existem outras possibilidades, sim. A questão que há que se analisar é a relação que existe. Por exemplo, imagine você que tem direito lá, vamos supor, R$1.000. Não compensa. É mais caro o serviço do advogado que o valor que você vai ter direito. Então, esse daí, mas eu perdi. Você tem R$1.000, vai no juizado especial cível, junta os seus documentos. Mas eu tenho direito a R$1.000 e eu não tenho documento. Meu amigo, veio um caso aqui para mim. Aí você está numa sinuca de bico, como se diz. Porque vai ficar mais difícil, é evidente que vai ficar mais difícil. É claro que vai ficar mais difícil. Porque se você tiver que fazer essa prova num juízo local, como eles gostam, no juízo local, não é? No juízo original, lá no seu domicílio jurídico, e você não tem prova, chega lá, vai ser complicado, vai ser mais difícil. Mas é possível? Eu acho assim, olha, tendo ou não direito, né? Se você, tendo ou não, direito não, se você tem esse direito, evidentemente tendo esse direito, você deve requerer. Aí vem agora o próximo tema. Bom, dos dólares já falei, do trânsito julgado já vou falar. Aí vem a questão de uma notícia que está veiculando aí, que vai haver uma multa de 3,1 bilhões e tal. Primeiro que a fonte é a mesma. E eu acho engraçado que o pessoal mete o pau nessa fonte aí, desse ignorantes, não é? Mete o pau. É o mesmo jornalista, é o mesmo cara. Aí o pessoal lê as coisas do cara e vem correndo. Olha o que o cara falou, mas o cara é um escroque. O cara, ele é um escroque. Não adianta, ele é fruto do sistema, de parte da mídia, não são todos, existem bons jornalistas, sem sombra de dúvida, mas esse cara específico, ele é um escroque, e ele tem uma turminha aí que é escroque. Eles fazem parte de um grupo que são contra, força-tarefa contra a pirâmide financeiras, e eles vão pegando as empresas uma atrás da outra e vão detonando, amigão. Se não é, mas e se for? Nós vamos sentar e chorar. Não adianta dar crédito a um escroque desse. Não faz sentido. É esse ponto que é importante se apegar. Mas e se, rapaz? Se a gente criar esses condicionantes aí, você não faz nada. Agora, se a pessoa falar, então não vou pedir, ok, cada um faz a sua opção. Bom, se é verdade, não é, pode existir, existe mesmo uma multa instaurada dentro e eu recebi o link, entrei e de fato está lá de 170 milhões contra a empresa dentro da Receita Federal. Existe? Claro que existe. Porque já está lançada, então ela é definitiva? Negativo. Isso vai ser discutido. Não é simplesmente decide, não, está decidido. Se fosse assim, meu irmão, isso daqui viraria o reino da Receita Federal. Você tem o direito de se opor a isso. Mesmo que os caras apontem sobre os argumentos deles. Você vai discutir isso na justiça, se necessário for. Ou não. Que é isso? Pode parar com isso.
Ah, vai ter sucesso, e se a empresa perder? Meu, eu vou ficar aqui criando condições eternas. Se vai, se não vai acontecer, se é isso, se é aquilo. Então eu não posso parar e ver o mundo passar e não correr atrás do direito das pessoas, as pessoas não correrem atrás do seu direito, porque um escroque soltou uma notícia no ignorantes. Pelo amor de Deus, gente. Então, isso daí nós precisamos deixar de lado e dar importância a isso. Não é esse o ponto. Outra questão é a questão do trânsito em julgado. Se foi publicado dia 17, o trânsito em julgado ele vai correr no dia 2. Agora eu vou explicar o que é. Eu sei que para quem assiste já sabe, pô, Cacílio de novo, mas tem muita gente que não sabe. E eu tô com a... Tem gente que está me mandando, Cacílio, quer dizer que o direito nosso de pedir o direito ao ressarcimento vai terminar dia 2, é isso? Não é isso. Eu até mandei um texto para uma amiga da Itália, que está na Itália, inclusive um abraço a ela, não é? E ela, mas vai terminar dia 2? Não. Leia o texto que eu escrevi lá no Face, pelo amor de Deus. Eu peguei uma parte. Nasce o direito a partir do dia 2. Mas eu só posso fazer a partir do dia 2? Não. Poderia fazer a partir de agora. Você quer ir lá amanhã? Lá no Juizado Especial Cível? Pode ir. Você tem os documentos já? Está tudo separado? O seu valor, ele é abaixo de 14 mil e uns quebrados? Para você ir sem advogado? É outra pergunta recorrente que eu já expliquei, mas o pessoal não assiste, aí eles preferem o secretário particular Castilho. Eu respondo para todos ao longo da madrugada. Hoje eu respondi durante o dia, aí vira bate-papo, essa é a minha dificuldade. Que aí a pessoa manda, mas e a cor? Eles aceitam o comprovante de cor rosa? É porque eu tenho a cor rosa só, a via rosa. Aí eles querem saber os detalhes malucos. Então vejam, existem de fato situações que requerem cuidado. Né? As situações requerem certos cuidados. Então, assim, se você tem um valor menor que 14 uns quebrados, que eu não tenho aqui na minha cabeça, pouco importa, mas você vai ter que ir lá e se informar. Você leva os documentos e você entra sem advogado. E se eu tiver 16 mil? Não dá. Mas vai ser no juizado especial cível? Vai. Mas você vai precisar da tutela jurídica de um profissional. A única forma de... Só que entenda, é diferente um profissional fazer o seu trabalho e um que não é profissional, que é você mesmo. É um problema sério. Vai de cada um. Mas eu concordo que, nossa, tanto sofrimento, ainda tem que gastar mais dinheiro. Pois é. Tudo isso cabe a cada um. Chegou aonde queria, na devolução. Só que, se a empresa fosse inocentada, o dinheiro seria devolvido administrativamente. Isso seria mesmo, não tem a menor dúvida. Seria, não haveria como retomar, não, não teria como, não seria possível. O dinheiro seria devolvido, mas de outra forma mais célere, aí sim, que não dependeria de análise de documentos, num primeiro momento, não, porque a empresa tem os dados, estão todos lá na mão da juíza, tá? Estão todos lá. Então, os cálculos que a empresa mandou, inclusive. Então, veja só, você precisa requerer o seu direito. Nós, brasileiros, como nós temos essa maneira de largar tudo para lá? Então precisa sim, não interessa essa multa de 3,1 bilhões, se ela procede, se vai proceder, se vai dilapidar, se vai acabar. Tem que pedir o seu direito. Se a execução é provisória em determinado momento, né? Pode ser exatamente esse o ponto, ok? Pode ser provisória, e aí você vai precisar estar lá na relação do direito para ter a sua execução satisfeita em determinado ponto do tempo. Outro cuidado que eu estou vendo, pessoal dando prazo. Meu pai. Não, eu acho que eu vou ser otimista aí, ou pessimista, acho que vai levar aí X meses. Eu nem vou falar os meses. O que é isso? Isso é um perigo. Esse pecado eu não cometo. Então vocês vão se deparar muito com isso, com falsas promessas. Isso muita gente vai prometer. Eu conheço os caminhos, porque eu sei como que eu vou fazer. E o que eu escutei ao longo desses 2 anos disso, e eu pergunto, qual deles conseguiu? Aqueles caras que entraram com ação individual, quer ser litisconsorte, quis penhorar bens lá no rosto do processo, porque eu vou penhorar o valor, aí vem com as teorias mirabolantes. E o Castilho aqui, que nem advogado coitado, falando que não ia dar certo. Todo mundo, que é isso? Todo mundo tá rindo de você, vai dar certo. Tá aí, ó. Não deu certo. Esse aqui é o fato.
é muito mais do que só ciência jurídica, tem uma ciência lógica por trás disso, não é? E nesse ponto haverão os falsos profetas, como se diz. Muitos vão falar muitas coisas aí, mas a realidade é que ainda permanecemos na luta. Não virá fácil.